O Real Madrid conquista a Europa mais uma vez e com brilho de Vinícius Júnior, o primeiro brasileiro a marcar gols em finais diferentes de Liga dos Campeões da Europa. Carlo Ancelotti também é um monstro. Quinto título do Carlo Ancelotti como técnico, não há um vencedor maior do que Ancelotti como treinador na Liga dos Campeões. Real Madrid 2-0 no Borussia Dortmund, gols marcados por Carvajal e Vinícius Júnior. No primeiro tempo, o Borussia Dortmund criou muitas chances. Teve pelo menos 3 chances claras. Não converteu, foi pro vestiário. O jogo ficou mais equilibrado. E aí pesou o Real Madrid. Pela 15ª vez campeão da Liga dos Campeões da Europa, Carvajal, depois de cobrança de escanteio, e Vinícius Júnior. O Real Madrid conquista a Europa. Estamos abrindo o Canelada da Jovem Pan. Comigo, Pedro Marques, com o Flávio Prado, com o Fábio Piperno e com o Bruno Prado. Fábio Piperno, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Real Madrid conquista a 15ª, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho, Bruno Prado. Um abraço à nossa audiência. Uma final para mim com resultado previsível e também um desenvolvimento, com uma dinâmica de jogo que também não me surpreendeu tanto assim, né? Veja, o Real Madrid, esse Real Madrid não é exatamente o time mais vistoso do mundo. Tomou pressão no primeiro tempo. O Dortmund poderia ter definido o jogo na etapa inicial, criou muitas oportunidades para isso. Bola na trave, defesa do Courtois, finalizações ruins por parte do Dortmund. Mas era aquela coisa, quando você vê um time como o Dortmund emparedando o Real Madrid, criando uma série de oportunidades e perdendo todas, enfim, desperdiçando tudo, estava na cara que no segundo tempo o grandão engoliria o seu oponente. E foi exatamente o que aconteceu. Veja, não é que venceu só por conta da mística, da camisa, não é uma coisa banal assim. Aconteceram também algumas mudanças sutis. No segundo tempo, por exemplo, veja, na etapa inicial o Vinícius começa pela esquerda, aí ele vem para o meio, aí ele volta pela esquerda. Aliás, ele era a bola de segurança do Real Madrid. Era o único jogador que conseguia criar alguma coisa, embora o Dortmund fizesse uma marcação dupla em cima dele. O que o Ancelotti fez para a segunda etapa? Ele abre o Rodrigo. Então ele passa a ter 2 atacantes abertos, sem ninguém fixo no meio, é verdade, mas havendo ocupação daquele espaço pelos homens que vinham de trás. O Bellingham, por exemplo, fez muitas vezes isso. E no meio-campo, o virtuoso Toni Kroos, aí com mais gente com quem jogar. O Real Madrid acabou chegando aos seus gols. O Vinícius marcou o segundo, para mim foi o chamado gol bola de ouro. Tenho convicção de que ele vai ser premiado como o maior do mundo nessa temporada. Merece, são 24 gols e 11 assistências. E aí, Pedrinho, o Real Madrid agora passa a ter uma série de jogadores dessa geração que se igualam ao mitológico Gento como o maior vencedor da principal competição continental do mundo. Nesse caso, o Kroos, Modric, Carvajal e também o Nacho, todos eles com 6 conquistas, a exemplo daquele jogador, daquele ponta esquerda tão emblemático do grande Real Madrid, pentacampeão 56-60. E a torcida do Real Madrid já puxou o couro em Wembley. Bola de ouro, Vini, bola de ouro. Bruno Prado, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Muito boa noite para você, Bruno. Tá aí. O Borussia Dortmund teve a chance de ir para o vestiário com pelo menos 1-0, produziu grandes chances, mas foi castigado. E o Real Madrid tem a mística da Liga dos Campeões da Europa. Deu Real mais uma vez. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro Piperno, boa noite a todos. O Dortmund teve a chance no primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol, não conseguiu pelo menos sair na frente, e no segundo tempo dificilmente teria tantas oportunidades, né? O jogo muda, né? O Real Madrid é um time melhor que o Dortmund, e mesmo se fossem equilibrados, dificilmente você teria um segundo tempo em que um time tivesse tantas oportunidades e o outro nada, né? O Real Madrid fez um péssimo primeiro tempo, não conseguiu atacar o seu adversário, perdia a bola, deixava muitos espaços e o Dortmund não matou. Segundo tempo, quando faz o gol, o Real Madrid já estava melhor no jogo. O Real Madrid começa aos poucos a ter mais o controle do jogo, a conseguir ficar mais com a bola no ataque, a não dar tantos contra-ataques ao Borussia Dortmund e ia aos pouquinhos chegando. Desde o final do primeiro tempo, o Vinícius Júnior vinha levando vantagem nos confrontos contra o Ryerson, lá no lado esquerdo do Real Madrid. O escanteio
que do primeiro gol ele é um rebote de um primeiro escanteio que foi de uma jogada do Vinícius ali na esquerda. Ali o Real Madrid estava achando desafogo, aí saiu o escanteio, no rebote um chute que não ia dar em nada e o Madsen põe para fora. E aí o segundo escanteio saiu o gol do Carvajal. E a partir daí acabou, né? O Dortmund foi pro desespero total, o Terzic foi colocando atacantes, arriscando, abrindo cada vez mais espaços. Antes do segundo gol, o Bellingham teve uma chance claríssima ali, que até o Schlotterbeck desviou, a bola passou muito perto do gol. E aí, na outra oportunidade, o Bellingham dá o passe, o Vinícius Júnior finaliza e faz 2-0. Então, o Dortmund teve a chance de se colocar no jogo no primeiro tempo. Não conseguiu, desperdiçou. Aí, no momento em que o Real Madrid estava melhor, o Real Madrid fez os gols, né? O Real Madrid foi mais eficiente quando estava melhor no jogo. Então, mais uma conquista do Real Madrid. Era o favorito. Até um cenário de jogo em que o Dortmund teve mais oportunidades do que o normal para uma final como essa, mas o time alemão não conseguiu matar e no segundo tempo estava claro que seria um jogo diferente e o Real Madrid conseguiu mais uma vez vencer a Champions League, vai a 15 conquistas, mais que o dobro do segundo, que é o Milan, que tem 7. Então o Real Madrid muito dominante nessa competição. Estamos com imagens ao vivo para você da festa, da comemoração do torcedor do Real Madrid. A gente vai acompanhar toda essa festa, toda essa celebração. Real Madrid que foi campeão de La Liga, com 10 pontos na frente do grande rival Barcelona. Agora levanta a Liga dos Campeões da Europa. É um torcedor que está acostumado, né, a vencer grandes torneios e, ao mesmo tempo, não se acostuma, pede sempre mais e mais. Por isso que o Real Madrid monta sempre esse time galáctico e na próxima temporada tem Mbappé, tem Endrick para compor ainda mais esse time. O jogo de hoje com vários ingredientes, porque teve despedida. O Toni Kroos fez o seu último jogo com a camisa do Real Madrid e do lado do Borussia Dortmund, Marco Reus, que se despede sem essa conquista, é ídolo do torcedor do Borussia Dortmund, entrou no segundo tempo com o jogo 0-0 ainda, mas não conseguiu resolver. O Borussia Dortmund que foi castigado, Fábio Piperno, teve 3 chances, eu lembro daquela do ADM, acho que é a mais clara porque ele fica cara a cara, é um jogador de velocidade, do 1 contra 1, teve a chance de driblar o Courtois, mas o Courtois cresce, se agiganta pra cima dele. Fulcru, também numa oportunidade cara a cara, mas sem tanto ângulo comparado com essa chance do ADM, e o Fulcru de cabeça pegando uma sobra de bola que se ele dá no gol, ele teria feito, né, 1-0 para o Borussia Dortmund, não aconteceu. E o Real Madrid no segundo tempo é um time que conhece essa competição. A gente viu contra o Bayern de Munique, depois dos 3-3, o Real Madrid perdido em casa no jogo de volta. Mas foi lá com Rosselló, foi lá com Vinícius Júnior, sempre aparece alguém. Hoje eu acho que o Carvajal, né, que tirou aquele grito de gol que estava entalado, depois o Vini Júnior, mais uma participação do brasileiro. Real Madrid 2-0. Piperno. Não, dá para dizer que o Borussia Dortmund, mais uma vez, botafogueou, né? Teve toda a chance do mundo, você descreveu aí vários lances, e é aí que está o negócio. Então você falou de atacantes, Fulkrug também, o ADM, que chegam na frente do gol e não conseguem fazer. Aí o Real Madrid bate um escanteio, o zagueiro Carvajal vai lá, cabeceia, se antecipa a marcação e faz o gol.